A gente não pode perder essa oportunidade de falar essas coisas durante essa Copa do Mundo. É a oportunidade que nós temos para debater sobre isso. Seria uma coisa absurda que, reunindo esse time nosso aqui, estávamos falando do Tatiquês, jogou com 4 zagueiros, 3 zagueiros e tal, analisando detalhamento da vitória dos times. Tem que falar também, mas tem ingredientes importantíssimos. Agora a mulher levantou do capitalismo, que a gente não tinha nem ainda chegado lá, né? Que estão a flor disso tudo, né? A flor do deserto do Catar, né? Então é importante que a gente mantenha essa conversa aqui durante todo esse tempo, durante esses dias todos. Esse exemplo do Neymar, Zé, é absolutamente verdadeiro. E isto é fruto de um planejamento que vem desde o momento em que ele foi comprado para jogar no PSG. O que deu errado ali é que em nenhum momento ele virou o número 1 do mundo, porque era esse o projeto. Ele seria sozinho o garoto propaganda da Copa no Catar se tivesse vencido uma vez o prêmio de número 1 do mundo. Como ele não venceu, teve que dividir honras com o Messi e com o Mbappé. Mas ele é o protagonista. Ele está maior que os dois, embora não seja. É bom lembrar, mas para quem não lembre, que o PSG é do Catar. Ele está maior em que sentido, Juca? É da família dos donos do país. O que a Miri falou é verdade, que aparece Neymar para tudo quanto é lado? Sim, é impressionante. Eu não aguento mais. Você olha para um lado... Está o Neymar. Do outro lado está o pai do Neymar. Aqueles prédios altíssimos, né? Tem uma competição, ver quem é que chega no céu, né? Aí é como diz aquele meu amigo baiano, aí não consegue e escreve embaixo. É difícil, não sei o que, é difícil, não sei, dá um nome qualquer para o edifício, né? Mas é uma competição para ver quem faz o prédio mais original, mais retorcido. Você tem essa sensação também. Isso aqui, para estudantes de arquitetura, é o paraíso. Mas você vê em 3 dias. Não precisa mais do que isso. Entendeu? Bom, mas para cada lado que você olha, tem um Neymar gigantesco. Tem Neymar de 320 metros, caindo lá de cima do... E os outros 2 menorzinhos, grandes também. Nada aqui é pequeno, né? O pessoal de Itu adoraria também passar uma temporada aqui. Porque tudo... Mas, olha, essa sensação que não tem vida, de frieza, de artificialidade e de vender. Se vender, tá bom. E você sabe os patrícios, e eu posso falar tranquilo, sou patrício, né? Sou neto de avô libanês. Mas eu não estou vendo aquela graça que eu sempre vi nas minhas tias, nos meus tios. É uma coisa muito distante. Entendeu? Eu até queria pegar isso com a Miriam um pouco. Sabe a música do John Lennon, A Mulher é o Negro do Mundo? Eu estou achando engraçado que eu estou um pouco com essa sensação, que me olham como se eu fosse um negro do mundo. E é gozado, né, você pensar isso, mas um árabe que é tão discriminado, são discriminadores esses caras aqui, buscando todos de branco. Eu até estou pensando em comprar um camisolão branco, né? Para usar. Uma sandália, um chinelo, vou pôr a cobertura na cabeça, eu sou Sukfuri. E aí vou olhar para eles com um olhar, se não superior, de igualdade. Muito bom. Porque, por enquanto, eu estou perdendo. Eles me olham como se eu fosse qualquer coisa. Olha, eu pagaria. Você quer que eu mande comprar e entregar aí no hotel para você? Fala aí, Arnaldo. Ô Zé, eu vou confessar. Você sabe que eu sou muito transparente. Vou confessar para você. Eu dei uma desistida da ideia porque eu consultei minha neta, e a menor, a Júlia, e ela disse, vovô, nem pensar, você vai ficar ridículo. Aí não dá. Não, o que me chama a atenção dessas grandes figuras da Copa
é que nesse futebol... Foi interessante a Mili tocar na questão do futebol, do mundo capitalista do futebol, e, na verdade, a Copa do Mundo é a grande expressão A Copa disso. do Mundo é o pote de É o ouro pote. da FIFA, né? É que acho que o grande representante dessa era de Supercopas, o protagonista, o cara era o Cristiano Ronaldo. E ele não é mais. E o Cristiano Ronaldo, ele fica meio à margem, e o Cristiano Ronaldo deu para falar. Sim. Ele deu para... como é a última dele, e ele não tá no protagonismo, tanto no clube dele, quanto na seleção dele, ele tem falado o que tá na telha. Isso é diferente, isso é legal. Dá um aspecto da conversa, da repercussão, e ele era, né, o superstar, o cara que olhava pro telão, não é isso? Era o cara que olhava pro telão e era ele que tinha os totens nas Copas anteriores, de outras Sim. situações. Ele não é mais o protagonista, ele é um coadjuvante nessa Copa. E olha que a seleção dele é boa pra caramba. Talvez tenha algum molho aí, né? Porque a gente está muito concentrado no Messi, sim, no Neymar e no trio do PSG, no Mbappé, mas o Cristiano Ronaldo, curiosamente, ele tem pela primeira vez um papel de coadjuvante numa Copa do Mundo, né? Isso chega É interessante. a chamar a atenção, inclusive as entrevistas que ele tem dado, né? Uma coisa menos protocolar e mais incisiva. Agora, ô Mauro, com relação a isso, pelo menos aqui, vocês me surpreenderam falando que tem um monte de estátua do Neymar, pôster, não sei o quê, porque aqui no Brasil, o Neymar, ele já não é o personagem que todo mundo fala, até porque ele não dá entrevista, ele não faz nada, ele tá meio desaparecido aqui, desaparecido é modo de dizer, mas ele não é o cara que tá todo mundo falando, a gente tá falando mais do REC 5, do Vinícius Júnior, do que exatamente do Olha, Neymar. na televisão aparece mais Galvão Bueno fazendo anúncio do que o Neymar. Exatamente. Esse é um ponto. Pois então. Ele não virou o personagem principal da seleção brasileira, pelo menos para nós aqui. Mas, Tirone, a imprensa estrangeira pergunta dele e não entende. Por que vocês têm essa antipatia? Aí você começa a contar as coisas dele, né? E aí eu começo a entender. Fala, realmente, eu tinha pensado nisso e tal. Porque é um pouco assim. Há detalhes, eventualmente, de um ídolo num país distante que mesmo nós que acompanhamos futebol tão de perto, desconhecemos no trato do dia a dia e tal. Mas soa muito estranho para os jornalistas estrangeiros que vêm conversar sobre a seleção brasileira, sobre o Neymar, esse afastamento que a gente tem em relação a ele, esta não adoração, né, que a gente tem em relação a ele, que é o inverso, por exemplo, do que os argentinos têm do Messi. Uhum. Né? Estão todos eles envolvidos com a ideia de que o Messi merece, e quem há de negar que merece. Mas eu sempre cito o Fernando Calazans. O Messi perdeu mais uma Copa do Mundo? Azar da Copa do Mundo. Ponto. Fala, Mauro. Não será esse o metro final para mim medir, para que eu meça o Messi. Tudo bem. Diga, Mauro. Até acho que o Neymar acabou tendo algum destaque aí por conta daquele calção dele com 6 estrelas, né? Pelo menos o jornal Bild, sensacionalista lá da Alemanha, deu uma cacetada no Neymar, né? Mas, assim, até ele entrar em campo assim, é até bom para ele, né, que ele chame menos atenção e jogue. Porque a última Copa ele chamou a atenção de uma forma muito, muito negativa, né, com aquela história do Caicai. Ele tem agora a oportunidade de se redimir. Agora, eu queria falar sobre essa questão que o Juca abordou. Assim, eu acho que também tem o seguinte, aqui, de fato, é tudo artificial, né? Isso tive aqui antes e tudo, constatei, e agora estou vendo a coisa ainda mais elaborada, depois de 3 anos, né, com as obras e tudo mais. Mas o que estão fazendo com o futebol não é aqui na Copa do Catar, não. Estão acabando com o futebol e com a cultura do futebol.